Fala pessoal, e a gente está de volta aqui hoje para que nós possamos comentar então uma lista de exercícios muito importante para que a gente possa trabalhar então esses conceitos de seleção, de repetição, conceitos que são bastante importantes na nossa estrutura e com aquilo que a gente já tenha visto, né? A gente já está vendo aqui nesse curso de lógica. Nós sabemos que a repetição ela nos ajuda bastante nesse processo de otimização de código, na construção e criação de códigos mais inteligentes, na solução de problemas recorrentes, né? Na generalização de soluções para diversas situações iguais, enfim. Então a repetição tem um papel muito importante aqui na nossa lógica. E nós apresentamos então uma lista com 15 algoritmos exclusivamente sobre repetição. Eu já quero começar imediatamente para essa nossa lista. A gente está com ela aqui na tela. Vamos ver aqui o algoritmo número 1. Né? Eu procurei trazer aqui nessa lista que estrutura os alunos deveriam utilizar para resolver essa lista com base na aula anterior. Então, eu vou apresentar aqui, por exemplo, número 1, uma contagem simples. Use a estrutura for com range simples. Então, faça um programa que mostre na tela os números de 1 até 10. Vamos lá ver como é que ficou esse código? Olha só. Eu quero mostrar números de 1 até 10 usando range simples. Então, tá lá. For número em range 1 até 11, né, print número. Então, for, número é a variável de controle, né, aquela nossa variável de controle. In range de 1 até 11, o 11 por quê? Porque se eu quero até 10, eu boto sempre mais 1, porque o último número nunca é impresso. Né? Então, print a variável número que está ali. Como observação, eu lembro isso, né, que eu tenho que colocar o range de 1 até 11, ele vai começar em 1 e termina em 10, porque o último valor nunca vai ser incluído, porque essa é a característica principal do range. Beleza? Olha que algoritmo simples. Duas linhas a gente consegue resolver, né? O Python tem dessas coisas que eu acho fantástico. Vamos lá, vamos voltar para a lista, para o nosso algoritmo 2. Vamos lá, o 2 diz o seguinte, contagem agora regressiva. Use a estrutura for com range. Faça um programa que mostre uma contagem regressiva de 10 até 1. Então, mais ou menos a mesma coisa, só que agora na regressiva. Olha só, então, for número em range de 10 até 0, na menos 1. Né? Por que o 0? Porque eu quero até 1. Então o último número nunca vai ser mostrado. Então eu vou trabalhar com o 0. Né? Print número. Então for número em range 10, 0, menos 1, separando com vírgula. O que ele faz? Ele vai executar, né, em ordem decrescente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Executei ele. Olha só. Vocês estão vendo aqui? Então 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Até 1 ele vai parar. Certo? Então o terceiro valor do range ele vai representar o que a gente chama de passo, né? Então eu tenho aqui o primeiro valor que é o valor inicial, o segundo valor que é o valor final e o terceiro é o passo. O que é o passo? É o tamanho dessa pernada, vamos dizer assim, né? É o tamanho desse pulo que ele vai dar. Nesse caso vai ser de menos 1 e menos 1. Começa no 10, vai para o 9, vai para o 8, 7, assim por diante. Então é uma contagem regressiva, o passo tem que ser negativo por razões óbvias, né? Então bem simples também, sem nenhuma dificuldade. Vamos para o 3, tabuada básica. Use a estrutura for com range. Faça um programa que leia o número inteiro e mostre a tabuada desse número de 1 até 10. Exemplo, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10 e assim sucessivamente. Vamos lá ver. Algoritmo 3. Olha lá. Então, o número recebe int, input, digite o número, né, para pegar o número do usuário, que número o usuário gostaria de fazer a nossa tabuada. Né? Então, for contador in range de 1 até 11, para fazer de 1 até 10, né? Isso vocês já entenderam, não precisa ficar repetindo isso aqui, né? Então, for contador que é a variável de controle in range de 1 até 11, de 1 até 10, ele faz o quê? Multiplica, então o resultado é o número vezes o contador. Lembre o seguinte, tá? Essa variável de controle, ela assume o valor inicial e ela vai sendo incrementada de 1 em 1. Então o contador começa em 1, depois ele vira 2, depois vira 3, depois vira 4. Então eu posso me aproveitar disso para fazer esse cálculo. Então o resultado é o número que foi digitado, 5, 5 vezes 1, 5 vezes 2, né? E o contador é esse número que vai aumentando. Então, se o número digitado pelo usuário é 5, o contador começa em 1, vai ficar 5 vezes 1. Depois o contador vira 2, 5 vezes 2. Depois o contador vira 3, 5 vezes 3, e assim por diante. E olha o que eu fiz no print. Ó. Então, print, a variável número. O x, para mostrar o vezes da multiplicação, ele está entre aspas duplas, portanto ele é texto, né? E a variável contador, que é essa nossa contadora aqui da repetição. E o igual, para aparecer o igualzinho também, e o resultado, que foi esse cálculo que acabamos de fazer. Vamos dar um play aqui para vocês verem. Olha só, está pedindo aqui embaixo, ó. Aqui, isso. Digite o número. Vou digitar o número 5, olha o que ele faz, ó. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, ele faz exatamente isso, ó. O contador começa em 1 e vai até o 10. Então ele bota lá, print número que foi o que eu digitei é o 5, então ele bota lá o 5. O x, para aparecer esse xzinho aqui, o contador, que é a variável de controle aqui, começa em 1, 2, 3 e assim vai, né, até o 10.
Depois aqui o resultado, ele bota o igual também, e o resultado que foi calculado aqui em cima. Ele faz a tabuada dos 5. E é basicamente isso, né? Então, a gente vai usar a variável de repetição para nos ajudar nessa multiplicação, porque como ela faz esse incremento, como S1 vai para o 2, 3 e assim por diante, ele vai me ajudar nessa multiplicação. E aí eu vou utilizar nessa estrutura também. E utilizo tanto o número digitado pelo usuário quanto o contador, que é a variável de controle da repetição, para montar esse comando aqui, para ele ficar organizadinho e me dar um resultado bonitinho na tela. Certo, galera? Bem simples também, né? Um algoritmo com poucas linhas, mas que dá um efeito bem legal para a gente aqui também. Vamos lá. O 4. Use a estrutura for com range, faça um programa que leia 5 números digitados pelo usuário e mostre a soma total deles. A gente falou sobre os acumuladores, né? Vamos usar eles agora. O 4. Então, soma começa com 0, é um acumulador. Eu preciso inicializar com alguma coisa, vou dizer que ele começa com 0. Agora, for, contador em range 5. São 5 repetições, né? Contador é minha variável de controle, que vai controlar quantas vezes aquela repetição aconteceu. Então, for contador em range 5, o que ele faz? Ele recebe o número recebe int, input, digite um número. Então, o usuário vai digitar, ele vai gravar na variável número. Eu tenho ali o meu contador, o meu acumulador. Soma recebe soma mais o número que acabou de ser digitado. Então, soma começa com 0. Aí o camarada digitou 5. 0 mais 5 é 5, soma vale 5. Na próxima o cara digitou 1. 5 mais 1 é 6, agora a soma vale 6. Na próxima ele digitou 2. 6 e 2 é 8, soma vale 8. E assim por diante. Isso aqui é um acumulador. Depois das 5 repetições, a variável soma contém a soma de todos os 5 números que foram digitados. E eu coloco na tela, print, a soma total é, e a variável soma. Né? Então aqui, a variável soma deve ser inicializada lá em cima, lógico, porque senão eu vou ter um erro aqui na hora de somar, que não vai ter nada, ele vai dizer que ela não existe, né? Então eu tenho que inicializar, para que ela possa acumular os valores que vão sendo digitados pelo meu usuário. Então bem simples também, um algoritmo com 4 linhas aí que resolve a nossa vida. Né? For contador em range 5, são 5 repetições, a variável contador é o controle, começa em 1 e vai 2, 3, 4 e assim sucessivamente 5 repetições. Certo, galera? Vamos lá. Vamos para o próximo. É o 5. Média de uma turma. Use a estrutura for com range também. Uma turma possui 4 alunos. Faça um programa que leia a nota dos 4 alunos e mostre a média da turma. Quantos alunos tiveram nota maior ou igual a 7. Então ele quer duas coisas aqui. A média da turma e quantos alunos tiveram a nota maior ou igual a 7. Aqui eu vou precisar dos contadores e dos acumuladores. Isso aqui vai ser completinho. Vamos lá dar uma olhada. Algoritmo 5. Olha só, ele é até um pouquinho maior. Então eu tenho aqui o meu... eu vou inicializar o meu contador e o meu acumulador. Soma e aprovados. Começando com 0. Então vamos lá. For contador em range 4, porque são 4 alunos na turma, é uma repetição determinada, eu preciso repetir 4 vezes, né? Então, for contador em range 4, o que ele faz? Nota recebe um float, input, digita a nota do aluno. Então, ele vai receber a nota do aluno e vai gravar como um float, como um valor real, né, com vírgula. E ele vai somar. Então, soma recebe soma mais a nota. Por que ele vai somar? Porque para calcular a média depois eu preciso dessa soma. Não é assim que a gente calcula uma média? Eu não tenho que dividir a soma pela quantidade de notas que foram lidas? Então eu vou precisar dessa soma. E eu preciso contar também quantos tiveram nota maior que 7. Então eu vou usar um if. If nota maior ou igual a 7, então aprovados recebe aprovados mais 1. Vejam, aqui eu tenho um acumulador e aqui embaixo eu tenho um contador, que está contando de 1 em 1. Cada vez que ele encontrar alguém que tenha a nota maior ou igual a 7, ele vai contar para mim. Aprovados recebe aprovados mais 1. Beleza, com isso eu resolvi o meu processamento. Agora eu vou calcular a média. Média recebe a soma, que foi apurada aqui em cima, dividido por 4, porque são 4 repetições, 4 alunos, eu já divido direto por 4. E aí depois disso eu coloco na tela, print, a média da turma, a variável média que foi calculada aqui, e a quantidade de aprovados, que é o nosso contador de aprovados, que eu estou calculando aqui. Beleza? Então, inicializo soma e aprovados com 0, depois uso lá o for. For, contador, que é a variável de controle. For, contador in range 4, que são 4 repetições. Recebo a nota do aluno e acumulo. Soma, recebe, soma mais nota. Depois eu pergunto, if nota maior ou igual a 7, então se aquela nota que acabou de ser digitada for maior ou igual a 7, se aquele teste lógico tiver como retorno verdadeiro, ele vai acumular, ele vai contar, aliás. Aprovados recebe aprovados mais 1, então ele conta. Então aprovados começou com 0, agora vale 1, depois vale 2 e assim sucessivamente. Mas só faz isso quando encontrar uma nota maior ou igual a 7. Feito isso, eu posso calcular a média, porque eu já tenho, depois que ele sai daquela repetição de 4 vezes, eu posso calcular a média e mostrar a média e a quantidade de aprovados na tela. Por que esse if nota maior ou igual a 7 está dentro da repetição for?
Porque eu vou ter que analisar cada nota separadamente. A cada nota digitada eu analiso e conto se ela for maior ou igual a 7. A próxima nota já é diferente, eu analiso de novo e conto se ela for maior ou igual a 7. Beleza, povo? Então o nosso algoritmo vai utilizar de novo a variável para somar, uma variável de acumuladora, e outra para contar quantos alunos foram aprovados, que é o nosso contador. Certo? Vamos lá. O 6, números pares. Use a estrutura for com range. Faça um programa que mostre todos os números pares entre 1 e 50. Então vamos lá, números pares entre 1 e 50. Ele só quer que mostre. Olha que fácil que é isso aqui. O que eu fiz? For número in range 1 até 51. Então, if número mod 2 for igual a 0, então coloca na tela o número, print número. Número é a minha variável de controle, que começa em 1 e vai até 50, como a gente já viu. Se esse número for divisível por 2, isto é, se restar 0 né, no resto da divisão, é isso que faz o mod, nós já falamos dele aqui. Então, if número mod 2 for igual a 0, quer dizer que ele é par. Esse símbolo de porcento é o mod, que ele retorna para mim o resto de uma divisão de inteiros. Então, esse resto de divisão de inteiros, se ele for igual a 0, quer dizer que o número é par. Se ele é par, eu coloco na tela. Se ele não for par, não faço nada, porque ele só quer saber os números pares. Então, é assim que a gente resolve. Esse algoritmo que parece no primeiro momento cabeludo, né, difícil e tal, mas nada. 3 linhazinhas a gente consegue dar conta da missão aí. Então, para verificar se o número é par, devemos analisar se o resto da divisão por 2 é igual a 0. Volta lá naquele vídeo em que eu falo sobre isso, para vocês terem essa noção, para que a gente possa, de alguma maneira, entender corretamente aqui também esse nosso algoritmo. Beleza? Deixa eu dar um play para vocês verem aqui, ó, como é que ele funciona. Olha lá. Ele colocou só os números pares. 2, 4, 6, 8, porque ele vai testando um por um. 1 é divisível por 2? Não dá 0 aqui, então não é divisível por 2. Não bota na tela, porque isso deu falso. Ah, o 2 é divisível por 2? É verdadeiro? Então bota na tela. E assim sucessivamente. Vamos lá. Encerrado esse, vamos para o 7. Acumulando valores. Use a estrutura while agora, tá? Faça um algoritmo que leia, faça um programa que leia números inteiros até que o usuário digite 0. Ao final, mostre a soma dos números digitados e a quantidade dos números informados. Soma e quantidade. O critério de saída de interrupção da repetição aqui vai ser o 0. Então eu vou usar o while até que o número digitado seja 0. Vamos lá ver como é que ficou? E ele quer a soma e a quantidade de números que foram digitados. Vamos lá. O algoritmo 7. Também bem simplesinho. Eu tenho a soma e a quantidade. É um acumulador e um contador. Inicializo os dois com 0. E vou pedir para o usuário, digita um número para mim aí. Então ele vai digitar. Né, um número recebe o int input e digite um número. Enquanto esse número digitado for diferente de 0, porque quando for 0, ele tem que sair. Então, enquanto o número digitado for diferente de 0, faça o quê? Soma esse número e conta a quantidade. Né? Bota lá mais um. Ah, foi lido mais um número. Foram lidos 2, foram lidos 3, foram lidos 4, 5 números. Então, acumula e conta, porque ele quer some a quantidade. E depois pergunta de novo. Então, número int input, digite o número. Porque eu estou tendo a repetição. Ele vai ter que perguntar. Se o número for 0, interrompe. Se ele não for 0, pode pedir de novo. Tá? Então vamos lá. Digite o número. E ele vai ficar aqui nessa repetição até que o usuário digite 0. E aqui dentro ele soma o número digitado e conta a quantidade de números que foram digitados. Soma, acumula, né? E conta. Acumula e conta e assim sucessivamente. O camarada digitou 0, ele volta para cá. 0 não é diferente de 0. 0 é igual a 0. Então isso aqui já faz com que encerre a repetição e passa para as nossas saídas aqui. Então print, a soma dos números é soma e a quantidade digitada é a quantidade. Então ele vai executar essa repetição até que o número for 0. Quando for 0 ele pula fora e aí passa para cá e coloca a soma e a quantidade na tela. Né? O valor da variável número, como a gente sabe, ele pode ser atualizado dentro do while para evitar uma repetição infinita. A gente pode trabalhar isso aí. Então eu leio o número lá em cima, mas depois eu tenho que, dentro da repetição eu tenho que perguntar de novo, porque o usuário vai digitar mais uma vez e mais uma vez, então ele entra na repetição e ele fica rodando aqui dentro, né? E aí para isso eu preciso perguntar de novo qual é o próximo número, para dar a oportunidade para o usuário digitar 0 e encerrar essa repetição, né? Isso que é importante também. Ok? Entendido? Dúvida, volta, assiste de novo essa explicação para que não reste nenhuma outra dúvida. E implementa também, galera. Uma boa dica é, pega esse código que vocês estão vendo aí, dá um pause nesse vídeo, vai lá pro visual e implementa. Né? Implementa, tira a dúvida, testa, executa. Né? Aqui eu estou trazendo somente uma explicação inicial que pode ser aprofundada para vocês aí nessa implementação. Vamos lá. Algoritmo 8. Senha correta. Use a estrutura while. Então, crie um programa que peça uma senha ao usuário. Enquanto a senha estiver incorreta, o programa deve continuar pedindo novamente. Quando a senha correta for digitada, exiba acesso permitido. Tá? Então vamos lá ver como é que nós resolvemos esse algoritmo aqui. Algoritmo 8. A senha padrão do nosso sistema é o Python 123. Que aí vocês poderiam ter criado qualquer outra, tá?
Então eu peço lá para o camarada, ó, senha é um input, senha recebe input, digite a senha. Então o usuário vai digitar para mim uma senha. Enquanto a senha for diferente de Python 123, eu vou dizer que a senha está incorreta e vou pedir para ele digitar de novo. Então, while senha diferente de Python 123, print senha incorreta e digita de novo. Então, senha recebe input, digite a senha novamente, certo? Quando a senha for igual a Python 123, isso aqui vai ser falso, ele vai sair da repetição e vai me dar a mensagem acesso permitido. Né? Porque o while vai continuar executando enquanto aquela condição for verdadeira, isto é, for diferente. Digitou alguma coisa diferente, ele fica dizendo senha, digita de novo, senha incorreta, digita de novo. E fica pedindo novas senhas. Digitou alguma coisa certa, ele sai fora da repetição e aí ele diz lá, acesso permitido. Beleza? Bem simples também, né? Vamos para o 9. Cadastro de produtos. Então use a estrutura while. Eu faço um programa que permita cadastrar produtos. O programa deve ler o nome do produto, o valor do produto e perguntar se deseja continuar. Ao final, mostre quantos produtos foram cadastrados e o valor total desses produtos. Então, quantos foram cadastrados e o total. O nome e o valor são os dados de entrada e a gente vai calcular, então, quantos foram cadastrados e o valor total dos produtos. Vamos lá para o algoritmo 9. Algoritmo 9 aqui. Vamos lá. Então eu vou precisar de algumas variáveis auxiliares aqui, né? A variável quantidade, que é um contador, e o total, que é um acumulador. Vou inicializar os dois com 0. E eu vou precisar também da variável resposta, que vai ficar lendo a resposta do usuário. Quer ler de novo? Quer continuar? Sim ou não? Quer continuar? Sim ou não? Então eu inicializo ela também com sim. E aí eu vou para a repetição. Enquanto, né, while resposta for igual a sim, então enquanto a resposta for igual a sim, isto é, quando ele quer continuar, né, ele vai executar a repetição. E ele vai me pedir duas coisas. Ele vai pedir o produto, o nome do produto, né, digite o nome do produto, que eu vou gravar na variável produto, e o valor do produto, que eu vou gravar na variável valor. Então, o valor recebe float, input, digite o valor do produto. Então, aqui eu tenho os dois dados de entrada, o nome e o valor. Ele me pediu duas coisas. Ele me pediu a quantidade de produtos lidos e o valor total de produtos que foram digitados, foram cadastrados. Então, a quantidade é um contador. A quantidade recebe quantidade mais um. E o total é um acumulador. Então, o total recebe total mais o valor que acabou de ser digitado aqui em cima. Né? Então, ao final dessa repetição, aí ele pergunta de novo, deseja continuar? Então, resposta recebe o input, deseja continuar sim ou não? Se o cara digitar sim, ele volta para a repetição. Se digitar não, ele interrompe a repetição, porque nós já configuramos isso aqui em cima. Certo? Então, ao final dessa repetição, eu tenho duas variáveis. A variável quantidade, que vai ter a quantidade exata de produtos que foram lidos, e eu tenho a variável total, que tem a soma de todos os valores dos produtos lidos. Eu posso botar as duas coisas na tela. Então, print quantidade cadastrada é a quantidade, e print o valor total é o total. Né? É a variável resposta, como a gente viu, ela vai controlar se esse laço de repetição vai ser continuado, se ele continua sendo executado ou não. Quando responde que não, ele vai perceber que aqui que o resposta é diferente de S, não mais igual a S, e ele pula fora. E aí pula para cá e faz as saídas, né? Mostra na tela as saídas para a gente. Percebam que as saídas estão fora da repetição, porque tem essa linha aqui indicando aqui, ó, até onde vai a repetição, né? E aqui ele pula fora. Certo? Então é basicamente isso. Algoritmo 9 dos produtos, algoritmo 10. Use o while, true e break. Nesse caso aqui nós vamos usar aquela estrutura break que a gente viu, tá? Um contador com parada. Faça um programa que mostre números a partir de 1. Então, números a partir de 1. Mas ele deve parar quando chegar ao número 20, utilizando o break. Números a partir de 1, ele já me dá a ideia de que eu não sei quantas repetições ele vai fazer. Então, por isso eu vou usar o while true. Então, vamos lá ver como é que ficou. Algoritmo 10. Também bem simples, tá? O número começa em 1, inicializei. While true, isto é, uma repetição indeterminada. Ele vai ficar repetindo indefinidamente até que eu use o comando break. While true, repetição indeterminada. Print número, que começou com 1, então ele bota 1 na tela. Se número for igual a 20, então break. E número recebe número mais 1. O que eu fiz aqui? Aqui eu tenho um controle manual da variável número, né? Então a variável número, ele coloca na tela lá, o número começa com 1, bota 1 na tela e pergunta, esse número é igual a 20? Se for, pula fora, dá o break. Se não for, soma, número recebe número mais 1. Ele começou com 1, 1 não é igual a 20, então ele pula o break, ele vai para baixo. Número recebe número mais 1, virou 2, bota o 2 na tela e pergunta, 2 é igual a 20? Não é, pula, soma de novo, 2 mais 1 é 3, número agora vale 3, e vai para cima de novo. 3, 4, ele vai repetindo esse ciclo aqui. Chegou no 20, opa, número é igual a 20. Se é igual a 20, break. Break, o que ele faz? Ele interrompe a nossa repetição. Ele mata aquela repetição e interrompe o nosso programa aqui também. Beleza? Então, basicamente é isso. Quando a gente usa o while true, é fundamental que eu utilize o break, porque senão ele vai ficar em loop infinito aqui. Ele vai ficar rodando ali sem nunca sair dessa repetição. Só o único comando capaz de interromper essa repetição é o comando break, e aí eu vou utilizar dessa forma como está aqui. Beleza?
Vamos lá. Algoritmo 11, pulando valores. Use for com contínuo. Faça um programa que mostre os números de 1 até 20, exceto os múltiplos de 3. Então, números de 1 até 20, mas não vai mostrar os números que sejam múltiplos de 3. Olha que legal esse algoritmo. Vou testar um monte de coisa aqui, ó. Olha lá. For número em range 1 até 21, que ele cria de 1 até 20. Então, for número em range 1 até 21, porque ele vai até o 20, como a gente já sabe. E aí, como é que eu descubro se o número é múltiplo de 3, né? If número mod 3 for igual a 0, se ele é divisível por 3, né? Porque quando ele é divisível por 3, o mod dá 0. Então, if número mod 3 for igual a 0, continue, né? Se o número for divisível por 3, ele vai dar o continue. O que o continue faz? Ele interrompe aquela interação. Ele ignora. Então, o 1 é divisível por 3? Não. Então, ele vai botar um print no, vai botar na tela. O 3 é divisível por 3? É. Ele vai pular fora. Aí ele não vai botar o 3 na tela. O 4 é divisível por 3? Não é. Então ele bota o 4 na tela e dá lá o print número. O 5 é divisível por 3? Não é. Então assim sucessivamente ele vai fazendo lá. Somente os múltiplos de 3 ele dá o contínuo. Então if número mod 3 for igual a 0, então dá o contínuo, executa o comando contínuo, que pula aquela interação e vai para a próxima, né? Somando mais um lá na variável número, que é a nossa variável de controle do for. Então for número em range 1 até 21, if número mod 3 for igual a 0, dá contínuo. Isto é, se for múltiplo de 3, pula fora, interrompe aquela interação, mas vai até o final, porque o contínuo faz isso, né? O break é que mata completamente a interação, a repetição. O contínuo ele só pula aquela repetição. Então, como eu coloquei aqui embaixo na nota, o continue faz o programa pular o restante do bloco atual e continuar na próxima repetição do laço. Certo? Vamos lá. 12. Sistema de votação. Use a estrutura while. Faça um programa para uma votação simples. As opções são 1 Python, 2 Java e 3 C++, né? C++. O programa deve continuar recebendo votos até que o usuário digite 0 para encerrar. Então, condição de parada é o 0. Afinal, mostre a quantidade de votos de cada linguagem e a linguagem vencedora. Vamos lá. Algoritmo 12. Tá ele aqui. Ele é um pouquinho maior, galera. Mas faz parte. Vamos lá. Python, Java e C++, eu inicializo com 0 os 3. Né? Porque eu vou ter contadores. Cada contador vai precisar ser inicializado. Então, vamos lá. Voto recebe o int de input e digite seu voto. O camarada vai digitar 1, 2 ou 3. Né? Enquanto o voto for diferente de 0, então while voto diferente de 0, ele vai perguntar: o voto é igual a 1? If voto é igual a 1, então Python recebe Python mais 1, significa que teve um voto para o Python. É o if voto é igual a 2, então teve um voto para o Java, vai somar aqui, vai ficar contando. É o if voto é igual a 3, então o C++ recebe mais um voto. E else, voto inválido. Quer dizer que ele só vai cair nesse else se não for nenhum, nem 2, nem 3, que já estão previstos aqui em cima. Então, nesse caso, 4 não era um voto válido. Ele vai dizer, ó, voto inválido, tá? E depois dessa repetição, ele pede de novo, digite seu voto. Né? Até que o camarada digitar 0 para sair. Então, ele digitou o segundo voto. O terceiro voto, ele fica repetindo aqui para ficar contando quantos votos cada linguagem teve. Quando ele digitar 0, né, while voto diferente de 0, o cara digitou 0, 0 não é mais diferente de 0, 0 é igual a 0. Se é igual a 0, interrompe a repetição e pula fora. Aí, quando ele vem aqui para baixo, ele simplesmente tem a tarefa de mostrar na tela o que ele calculou aqui. As três linguagens, as três contagens que ele calculou. Então, Python, Java e C++. Certo? Calculou os três e está resolvido. Então, o algoritmo vai combinar essa repetição com a seleção para contar quantos votos foram resolvidos em cada etapa. Né? E aí descobrir depois qual contador que ele deve somar aqui. Nos contadores que a gente fez, depois mostra na tela e fica fácil de a gente identificar quem é que teve o maior número de votos. Beleza, galera? Vamos lá para o 12. Aliás, agora esse é o 13, né? O 12 a gente já foi aqui. Vamos para o 13. 13, maior e menor número. Então, use a estrutura for com range. Faça um programa que leia 10 números inteiros e mostre o maior número digitado e o menor número digitado. Esse algoritmo ele é emblemático, porque ele tem uma estrutura que a gente usa bastante em programação também, que a gente precisa ficar bastante atento, porque ele é muito útil. Né? Identificar um maior número, menor número, eu vou precisar de variáveis auxiliares para fazer isso. Vamos lá ver o algoritmo 13. Também um pouquinho maior, mas nada que assuste. Né? Então, número recebe int input digite um número, para que eu possa ter esse número. E no primeiro momento, eu vou considerar o número que acabou de ser digitado como ele sendo o maior número e como ele sendo o menor número. Então, maior recebe número e menor recebe o próprio número. Tá? Eu vou inicializar com o próprio número que eu digitei. O primeiro número digitado ele vai servir tanto para o maior quanto para o menor. Depois a gente faz as próximas comparações. A variável maior e a variável menor, elas contêm ali dentro
aquilo que eu considero como sendo o maior número ou o menor número até aquele momento, até naquela interação. Porque a cada nova interação ele vai checar. E quando ele checa, ele encontra um número que seja maior do que aquilo que eu tenho ou menor do que aquilo que eu não tenho, ele esquece o que eu tenho e assume o novo número. Vamos ver como é que funciona. Então vamos lá. Aqui dentro, ele pede de novo. Dentro da repetição, que são 9, né? 9 repetições. Então o número recebe int, input, digite um número. Se, então, if número for maior, o número que acabou de ser digitado, tá? For maior do que aquilo que eu considero como sendo o maior número até aquele momento, que é o conteúdo da variável maior, então a variável maior esquece o que ela tinha lá dentro e ela assume agora o número que acabou de ser digitado. Mesma coisa para o menor. If número for menor do que aquilo que eu considero como sendo o menor número até aquele momento, então a variável menor recebe o número que acabou de ser digitado. Então assim, fazendo isso, eu sei quem é o maior e quem é o menor. E a cada nova repetição, o usuário digita um número e ele pergunta: esse número que o camarada digitou para mim agora é maior do que o conteúdo da variável maior, isto é, com aquilo que eu considero como sendo o maior número até aquele momento? Se for, esquece que eu tinha e coloca na tela e armazena, né, e grava na variável maior aquele novo número. O menor é a mesma coisa. Aquilo que acabou de ser digitado pelo usuário na variável menor, esse número digitado, né, é menor do que o que eu tinha lá na variável menor? Se for, a variável menor recebe o número que acabou de ser digitado, esquecendo o que tinha lá dentro, porque já achou um número menor. E ao final dessa repetição, galera, a variável maior terá o maior número digitado e a variável menor terá o menor número digitado. E eu simplesmente coloco na tela essas duas variáveis. Então, print maior número e print menor número, maior e menor, e fica resolvido assim. Então essa estrutura com variáveis auxiliares, e eu vou perguntando, vou checando a cada iteração, ela é bastante útil porque permite que a gente tenha a condição de identificar quem é o maior e quem é o menor. Inclusive eu posso trabalhar com outras variáveis, o nome do usuário, caso ele tenha sido pedido, e assim a gente pode trabalhar identificando quem é o maior e quem é o menor. Certo? Vamos lá. Algoritmo 14, um login de sistemas. Use while true, break e estruturas de seleção. Então crie um sistema de login simples. O usuário deve informar o usuário e senha. O sistema deve continuar pedindo os dados até que o usuário seja admin e a senha seja 1234. Quando acertar, deve encerrar usando o break. Vamos lá. Algoritmo 14. Olha só. While true. While true é aquela repetição indefinida e determinada que ele vai sempre repetir. Então, usuário recebe input, digite usuário. E senha recebe input, digite a senha. If usuário igual a admin. And senha 1234. Né? Olha o AND combinando dois testes lógicos aqui. Né? No AND, ou E, a gente sabe que o resultado disso só será verdadeiro se os dois testes lógicos forem verdadeiros, porque é o E. Então, usuário é igual a admin e a senha 1234, o print é login realizado com sucesso e dá um break para encerrar a nossa repetição. Se não for, se qualquer uma dessas duas coisas estiver errada, ele não dá o break, porque o break está aqui dentro, ele vai para o else e dá a mensagem de erro, usuário ou senha incorretos. Lembra que eu estou dando uma repetição infinita? Então tá lá. Ele volta para cá e pede de novo, usuário e senha. É admin? É 1234? Se for, beleza. Login realizado com sucesso, dá um break e interrompe. Se não for, cai de novo aqui embaixo, no else. Então, usuário ou senha incorretos. E fica aqui repetindo eternamente até o abençoado do usuário digitar para mim o admin e a senha 1234. Certo? Então, um algoritmozinho pequenininho, mas bem inteligente, com bastante carga lógica ali, né? Pessoal, e o nosso último é um desafio. Use o while. Aqui, deixa eu botar mais para cima. Desafio final, caixa eletrônico. Use o while, break e estruturas de seleção. Então, crie um programa que simule um caixa eletrônico com o seguinte menu. 1, depositar. 2, sacar. 3, consultar saldo. E 4, sair. As regras. O saldo inicial é sempre 0. O programa deve continuar funcionando até o usuário escolher sair. Não permitir saque maior que o saldo disponível. E ao sair, mostra o saldo final da conta. É isso que a gente quer que ele faça. Então, um desafiozinho para vocês aí. Não sei se conseguiram fazer, mas vamos lá ver como é que fica. Algoritmo 15. Olha só. Esse é bem grandinho esse código. Vamos lá ver. Então, o saldo e a opção eu zerei. Deixei o saldo, vai ser o nosso acumulador. Eu vou deixar zerado. E a opção também. E aqui ele vai mostrar o menu pra gente. Então, while a opção for diferente de 4, porque quando for 4 tem que interromper essa repetição. Tá dito lá nas regras. Então, for 4 tem que interromper. Então, while opção diferente de 4, ele vai ficar na nossa repetição. Vai mostrar o menu. 1, depositar. 2, sacar. 3, consultar saldo. E 4, sair. E eu vou pedir a opção. Qual é a opção? Então a opção agora é 1, é 2, é sacar, qual é, né? E aí eu vou para o if. Então, if a opção for igual a 1, é o depósito, né? Aí se é depósito, eu vou pedir para o cara digitar o valor do depósito, né? Valor recebe float, input, digite o depósito. Saldo, recebe saldo mais valor. Então eu vou aumentar. Ah, o cara digitou 100 reais, foi o depósito de 100 reais. Então o saldo recebe saldo mais valor. O saldo começou com 0, agora ele tem 100 reais dentro. E eu digo lá, depósito realizado.
É o if opção é 2? O que é a opção 2? É saque, né? Então, é o if opção 2, o valor recebe um float e digite o saque. Qual é o valor do saque? Né? Se o valor for menor ou igual a saldo, porque lembra que tinha a regra, nunca pode permitir um saque de um valor superior ao saldo que tu tem. Ah, eu tenho 100 na conta, eu quero um saque de 200, não dá, né? Se o valor for menor do que o saldo, então eu posso fazer esse saque. Então o saldo recebe o saldo menos o valor que foi digitado de saque e digo lá, saque realizado. Else, saldo insuficiente, isto é, se o valor não for menor do que o saldo, eu tenho que dizer que o saldo é insuficiente. Porque eu tenho lá saldo de 100 e o valor que o cara quer tirar é 200, não dá. Então tem que dizer que o saldo é insuficiente. É o if opção 3. Se a opção for 3, é consultar saldo. É o if opção 3, simplesmente bota na tela o saldo. Então saldo atual, a variável saldo. E é o if opção 4, é o if igual a 4, então encerrando o sistema. Né? E todo o resto, né, um else aqui, opção inválida. O cara digitou 5, digitou 6, enfim, opção inválida. E lembra que sempre que sair ele vai mostrar para a gente o saldo da conta. Então depois, no final dessa repetição, saldo final é a variável saldo. Independentemente do que acontecer, ele vai mostrar sempre na saída, né, no final, ele vai mostrar o saldo que tinha naquela conta até aquele momento. Certo, galera? Então esse é o nosso algoritmo de desafio, um algoritmozinho um pouco maior, né? Mas que dá para ter uma ideia de como tudo isso funciona, né? Lembrando que tem que prestar atenção na variável que controla o menu e também validar o saldo antes de permitir o saque, que eram duas regrinhas importantes que ele tinha passado para a gente lá. Pessoal, então esse é a nossa lista, né? O nosso algoritmo de lista. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é uma lista bem trabalhosa, uma lista que testa bastante coisa, mas faz a gente aprender, né? Faz com que a gente aprenda na marra isso tudo aqui. Então eu deixo com vocês essa lista, voltem nos algoritmos, assistam de novo, testem de novo, porque a verdadeira aprendizagem da programação só se dá quando a gente de fato bota a mão na massa. Então, espero que tenham curtido esses desafios que nós trouxemos para vocês e eu espero vocês aí na nossa próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau.